Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 26 de agosto de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós hoje iremos iniciar o capítulo 4, intitulado Vampirismo. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que eu vou solicitar para o Wesley fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Querido Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade do estudo e de aprendizado. Obrigado por estarmos aqui no intuito do esforço, do aprendizado, e que esse aprendizado possa ser colocado em prática. Que esses estudos, apesar de terem acontecido há alguns anos atrás, demonstra-se muito atual, que são problemas que vivemos até hoje, na nossa rotina, no nosso dia a dia, que possamos aprender também com isso. E que assim, Senhor, possamos modificar, reformular a nossa conduta moral, a nossa conduta diária, em casa, no trabalho, com os amigos. Muito obrigado, Senhor, por toda essa instrução e aprendizado. Que assim seja. Obrigada, meu amigo. Em nosso último estudo, vimos os candidatos à mediunidade, né? Com as suas dificuldades: sexo, bebida alcoólica, vícios, né? E comida, excesso de comida, glutonaria. Mas mesmo assim, Alexandre, que é um fofo, disse que eles faziam de tudo, apesar de serem perfeitos ainda, esses instrumentos, serem desorientados, espiritualmente desorientados e enfermos, eles davam maior apoio, porque ele diz que todas as reuniões elas são proveitosas e que mesmo assim eles protegiam os passos vacilantes dos aprendizes e que fariam tudo para protegê-los do vampirismo, das perigosas malhas do vampirismo, que é o que vamos ver hoje. Então vamos lá, que Jesus nos conduza, que a espiritualidade possa nos inspirar na compreensão. A sessão de desenvolvimento mediúnico, a palavra é correta, é válida, porque você pode ter a faculdade, mas não ter ela desenvolvida. Você tem a predisposição, mas não tem ela desenvolvida. Uma vez no estudo e uma vez no treino, você pode sim desenvolver o que tem, tá? A predisposição está e você vai desenvolver. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzir da palavra entre os amigos encarnados... A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzir da palestra entre os amigos encarnados, fora muito escassa em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente espiritual, no qual se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar por Alexandre, que se mostrava jubiloso. Então, para os encarnados, aqueles que estavam exercitando a faculdade, não teve muito trabalho não, nada praticamente se realizou. Mas no mundo espiritual houve muito trabalho. Vamos conhecer agora. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas e, com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores de nossa esfera. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Aí a gente diz assim: as pessoas acham que se não tiver reunião mediúnica dentro da instituição,
não terá atendimento dos espíritos. Eu não sei aonde leu isso. Eu não sei em que momento a criatura leu que só pode atender os espíritos se tiver reunião mediúnica. Então, tira isso da sua cabeça. Você vê aqui que foi dito que eles estavam exercitando, mas que não houve atividade mediúnica. O trabalho deles foi praticamente zero. Mas em compensação, no mundo espiritual, aqui o nosso André Luiz diz que ele está atendendo o quê? Longas filas de entidades sofredoras do nosso plano. Então são os espíritos atendendo os espíritos. Deixai os mortos o dever de cuidar dos seus mortos, né? Então a gente vê os espíritos cuidando dos espíritos. Aí dizer, tia, então depois dessa sua fala, então para que reunião mediúnica? Para que a gente fazer reunião mediúnica? Então vamos lá. A misericórdia divina, ela permite que haja as reuniões mediúnicas, porque nós temos que desenvolver em nós e estreitar laços com a espiritualidade consciente. Então é necessário sim que eu exercite a mediunidade, é necessário sim que eu compreenda o fenômeno, é necessário sim que eu escute os espíritos. Por quê? Porque é um trabalho dessa equipe de encarnado e desencarnado se ajudando. E o Papai Permite é um recurso a mais para que eu possa aprender e exigir de mim um aperfeiçoamento. Então é um recurso. Então, na verdade, aquilo que a gente diz, fazer parte de um trabalho mediúnico é ter a oportunidade, uma oportunidade a mais de aprender e de ser acolhido. Tá? Então, não posso achar que é indispensável. Não. Eu também, na condição de trabalhador, sou um necessitado. Eu também sou um doente, aprendendo e acolhendo, sendo acolhido. Quando os espíritos dizem até que ponto os espíritos influenciam a nossa vida, eles respondem muito mais do que tu possas imaginar, quase sempre são eles que vos dirigem. Aí a gente fica assim questionar, nós estamos sendo dirigidos por quem? Nós estamos sendo dirigidos por espíritos que estão de comum acordo com o que eu faço, com o que eu penso, com o que eu desejo. Então, quanto mais moralizados esses espíritos. Quanto mais imoral esses espíritos. Aí a gente para pensar. O exercício da mediunidade, ele me proporciona o quê? Identificar. À medida que nós vamos exercitando a faculdade mediúnica, que a gente vai treinando a faculdade mediúnica, nós vamos começando a identificar o que é nosso e o que não é nosso. E a gente começa a identificar com um mês de treino, anos. E isso é de fundamental importância, porque no teu dia a dia, você passa a ficar mais atenta e você passa, sim, a ter uma conversa com o mundo espiritual, com o teu anjo da guarda, com os amigos espirituais. Mas isso foi resultado do quê? De treino. Você começa a perceber o que é seu e o que não é seu. Mas isso começou aonde? No exercício mediúnico. Então nós não podemos nos achar salvadoras do mundo espiritual, em hipótese alguma, mas sim em enfermos, pacientes, necessitados também de acolhimento. Entende, gente? Ficou claro isso? Tá? Então ele diz, longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos. E tocando a tecla que mais me impressionara, no círculo de observações do nobre concerto de serviços, acentuou. Por que ele colocou concerto? No concerto é só um que toca? Não. Aí é um solo, né? No concerto é o quê? Vários instrumentos afinados e cada um compondo para uma única música. Uma única sinfonia. O nobre concerto de serviços acentuou satisfeito, se reaproximando de mim. Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo.
Pronto, agora mais uma pergunta para André Luiz. Era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica. Lembra que ele via os bacilos no rapaz que só pensava em sexo, que tinha uma vida, e ali ele viu vários bacilos, né? Que ele disse, meu Deus, o que é isso, né? Eu nunca vi isso. Viu da comida também e também no do... Todos eles, né, Aramita? Eles tinham os bacilos psíquicos. Bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos da microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica das cocáceas. Aí, cocáceas, gente. A nossa Aramita, que é da área da saúde, vai explicar aqui pra gente sobre as nossas irmãs bactérias. Cocáceas, família de bactérias que compreende as formas mais ou menos esféricas. É que as bactérias dão esses nomes conforme a forma que elas têm. Cocáceas são as esféricas, os bastonetes são em forma de bastão, os espirulados são em forma de espiral. Então é a forma que diz que dá esse nome a elas. E ela vai citar aqui também os bastonetes. A gente já sabe que tem a forma de Bastão. tão simples, né? Agora a cocácea, ela tem que forma, Carlinha? Esférica. Esférica. Não, só para falar uma coisa que ele fala assim, que não existia na microbiologia mais avançada, é porque nem para nós hoje existe bacilos de natureza psíquica. Isso para nós aqui é meio que viagem, né? Ainda não chegamos na ciência nesse ponto, mas ele já está apontando essas formas. Pois não é, Carlinha? Não guardava a forma esférica, então, das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. O que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Porque esses bacilos psíquicos, ele percebia que atuavam no organismo. Não me contive. Expus ao orientador, francamente, minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado em outra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. Ele era médico, né? Ele acabou. E a encorajar-me, fraternalmente acrescentou. Você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. A medicina ajuda a medicina aqui, o conhecimento dele, sim. Mas ele precisa agora aprender a Medicina espiritual. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias, e se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Aramita vai comentar. É tão interessante isso, que é uma coisa que a tia sempre fala e uma coisa que muito me chamou a atenção, principalmente nas obras do Emmanuel,
Não tem uma obra do Emmanuel que ele não fale de trabalho e de esforço. Então, trabalho e esforço e a persistência nesse trabalho e nesse esforço é a dinâmica da vida. E ele diz aqui que vampiro é toda entidade ociosa. E eu vou ousar dizer, que é toda entidade ociosa, encarnada ou desencarnada, né? Que se vale indevidamente, né, das possibilidades alheias. Então, se você está encarnado e você é um ocioso, né, eu não digo trabalho remunerado, porque o próprio Livro dos Espíritos diz o que é trabalho. É todo esforço, né, que vale, não é só o que seja remunerado. Mas se você não se esforça, se você não tem o trabalho, você é um vampiro que se vale indevidamente das possibilidades alheias. E ele diz que isso é uma coisa muito ruim, né? É os sinistros propósitos dos desencarnados que, quando encontram uma sintonia, né, uma similaridade no encarnado, a qualquer hora eles se acoplam a eles. E olha que interessante, Aramita. Ele primeiro, quando fala em termo vampiro, ele diz, bem, agora eu vou trazer a explicação terrena. Né? E qual é a explicação terrena? Olha, entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Né? Essa o conceito lá dos filmes de vampiro, né? Você tem pavor de morcego, porque você lembra logo de quem? Do vampiro. Do Conde Drácula, né? Aí ele diz, não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Porque o sangue representa o quê? Vitalidade. Ele não está errado, não. Não é que exista, mas está dizendo o conceito não está errado, não. Apenas cumpre considerar, então vamos acrescentar aqui, que entre nós, aí ele explica, porque as pessoas acabam falando vampirismo, mas a pessoa não consegue entender muito bem o que é. Aqui ele dá o conceito. Vampiro é toda entidade ociosa. Ociosidade é estar trabalhando? Não. Sem fazer nada. É toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Ele teria direito de? Não. Mas ele se vale disso. Ele se apodera disso. E se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontre guarida, morada, no estojo de carne dos homens. Porque aqui ele está falando, ele usa um termo aqui, é toda entidade ociosa. Mas de que o André Luiz falou lá? Desses o quê? Bacilos psíquicos. Bacilos psíquicos. Aí quando a pessoa fala em vampirismo, a gente sempre vincula a quem? A espíritos. Não é verdade? Mas aqui ele está se referindo, ele está trabalhando com quem? Bacilos psíquicos. E esses bacilos psíquicos estão vampirizando a vitalidade de cada um deles? Estão. Então, quantas enfermidades não são construídas no nosso organismo? Por isso que ele usou o termo estojo de carne dos homens. Então, a criatura que não tem absolutamente nenhum respeito pela sua sexualidade, pela vida sexual, ela criou bacilos psíquicos que estão se alimentando de sua vitalidade e estão justamente no órgão genital. A moça lá que comia muito estava onde, Aramita? No estômago. No estômago, no intestino dela todinho. Todo tomado. E o alcoólico. O álcool estava onde? No fígado, pâncreas. Tudo comprometido. Então a gente observa que a criatura ela vai construindo. Por isso que o termo ele usa aqui bacilos de natureza psíquica. Nós não somos co-criadores, gente. E ele mesmo diz que esses bacilos que ele observou, esses psíquicos, eram voracíssimos. Ou seja, fome. Vai destruindo tudo. Ia destruindo tudo. Então, quantas enfermidades não são construídas? É por isso, sabe, gente, às vezes, nós seres humanos,
A gente quer ter uma vida longa e a gente quer ter um corpo saudável. Então, algumas pessoas são bastante disciplinadas, então se preocupa muito com a alimentação, quer comer tudo o mais natural possível, faz exercício físico direto, mas se você for observar o seu comportamento moral e se for observar o seu comportamento emocional e psíquico, a gente vai perceber que essa pessoa não tem um comportamento moral. Então, a gente já sabe hoje que o comportamento moral, ele está também interferindo na minha saúde física. Ele também está interferindo na minha condição física, no estojo de carne. Então, é por isso que tem um dito antigo: mente sã, corpo sã. Então, não basta só eu cuidar da minha alimentação e eu cuidar do exercício físico. É necessário eu cuidar da minha mente e é necessário eu ter uma conduta moralizada. Entende? Tia, a senhora quer dizer que quem tem uma conduta moralizada vai ter um corpo saudável? A probabilidade é. A probabilidade é. Mas tia, e Chico? Chico é um missionário. Ele pediu aquelas enfermidades para servir de exemplo, tá? Não é o nosso caso, nenhum de nós aqui somos missionários. Perdoe se alguém for. Entendeu, gente? Então esses vampiros aí, ele está se referindo a quem? Aos bacilos psíquicos. Mas aquilo que a nossa irmã Aramita falou é coerente. Tem esses bacilos psíquicos que são vampiros, mas quantos de nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, não somos vampiros na vida do outro? Sugando. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos. Continuou. Ele disse assim: olha, isso que eu te falei é só uma introdução. Agora vamos aprofundar mais um pouquinho. Você não ignora que, no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klebsiella situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Cook. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre, o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Cenas do próximo capítulo. Vocês já perceberam que esse texto aqui, esse jaraqui é grande e vai ter que ser ticado bem no ticadinho. Mas quando nós acabarmos de ticar esse jaraqui, a gente vai ter informações divinas. Foi bom, gente? Essa introdução no capítulo Vampirismo. Então, vamos agradecer. E aos nossos amigos que estão acompanhando pelo canal, me conta o que vocês estão achando da obra Missionários da Luz. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia
que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? As pessoas acham que se não tiver reunião mediúnica dentro da instituição, não terá atendimento dos espíritos. Eu não sei aonde leu isso. Eu não sei em que momento a criatura leu que só pode atender os espíritos se tiver reunião mediúnica. Então, tira isso da sua cabeça. Mas em compensação, no mundo espiritual, aqui o nosso André Luiz diz que ele está atendendo o quê? Longas filas de entidades sofredoras do nosso plano. Então são os espíritos atendendo os espíritos. Então para que reunião mediúnica? Para que a gente fazer reunião mediúnica? Então vamos lá. A misericórdia divina, ela permite que haja as reuniões mediúnicas porque nós temos que desenvolver em nós e estreitar laços com a espiritualidade consciente. Então é necessário sim que eu exercite a mediunidade, é necessário sim que eu compreenda o fenômeno, é necessário sim que eu escute os espíritos. Por quê? Porque é um trabalho dessa equipe de encarnado e desencarnado se ajudando. E o Papai Permite é um recurso a mais para que eu possa aprender e exigir de mim um aperfeiçoamento. Então é um recurso. Então, na verdade, aquilo que a gente diz, fazer parte de um trabalho mediúnico é ter a oportunidade, uma oportunidade a mais de aprender e de ser acolhido. É tão interessante isso que é uma coisa que a tia sempre fala e uma coisa que muito me chamou a atenção, principalmente nas obras do Emmanuel. Não tem uma obra do Emmanuel que ele não fale de trabalho e de esforço. Então, trabalho e esforço e a persistência nesse trabalho e nesse esforço é a dinâmica da vida. E ele diz aqui que vampiro é toda entidade ociosa. E eu vou ousar dizer, que é toda entidade ociosa, encarnada ou desencarnada. Então a gente observa que a criatura, ela vai construindo. Por isso que o termo ele usa aqui bacilos de natureza psíquica. Nós não somos co-criadores, gente. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos ao nosso irmão Augusto, que emprestou a sua voz para o nosso irmão Alexandre. Vamos agradecer a Jesus, vamos orar? Amado Mestre Jesus, amor de nossa vida, carregamos a boa vontade em estudar e a boa vontade para compartilhar com outros irmãos. Não temos, amado Mestre, a sabedoria para comentar cada trecho da fala de Alexandre. O que carregamos é a boa vontade e te pedimos sempre que nos ajude na inspiração de que necessitamos para interpretarmos lições que são divinas. Não temos ainda, Senhor, a moral necessária para falarmos da moral, mas carregamos o esforço, a luta diária para vencermos o mal que habita dentro de nós. O que temos, Senhor, te oferecemos. O nosso esforço, ainda pequeno, e a nossa boa vontade. Então te rogamos a permissão, o amparo e a proteção de que tanto necessitamos
para darmos continuidade ao trabalho que o Senhor nos confiou. Envolva-nos, Senhor, a todos nós aqui presentes, na Tua paz, que é resultado da paz, do trabalho, do esforço. Que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, e em particular aqueles que ainda se reúnem para atrapalhar, para distrair, para eles, Senhor, nós te rogamos o amparo, a assistência e o acolhimento, porque também são nossos irmãos, necessitando de Ti. Muito obrigada, amor amado. E agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor, que assim seja.